Está preparado para o que Deus tem hoje? Então abra a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, número de 48. Profeta Ezequiel aí no Antigo Testamento, capítulo de número 48, nós vamos ler o verso de número 35. Amém? Diz assim: 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amém? Repita comigo bem forte: o Senhor está ali. O Senhor é bem presente. Amém? Tanto isso é verdade que Ele está presente aqui. Vamos aplaudir e glorificar? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ele está aqui. Amém? Coloca a mão no coração e diga para Deus a liberdade que você dá agora para ser trabalhado, ministrado de acordo com os propósitos dele revelado nessa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo a Tua palavra, damos liberdade em nossos corações, para que ela venha germinar e produzir os frutos designados por Ti a favor de nossas vidas, para edificação, fortalecimento, bênção, renovo, para que possamos sair daqui abençoados, mediante o poder que a Tua palavra tem, porque ela é eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. E assim Tu a libera a favor de cada um de nós para essa construção. E mediante esse propósito pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê todo entendimento e compreensão para que tudo assim se cumpra. Espírito Santo, me entrego inteiramente nas Tuas mãos. Me toma, para que não seja eu a falar, mas sim Tu falando e ministrando através de mim. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, esse versículo que nós lemos, ele revela uma visão promovida por Deus através do profeta Ezequiel. Se você pegar o livro de Ezequiel, desde o primeiro capítulo, é uma revelação em sonhos, em visões, o tempo todo, onde Deus revela coisas intensas, poderosas e maravilhosas através desse profeta. E dentre essas visões, o profeta recebe esta, aonde Deus mostra um desenho, um projeto de uma nova cidade, de um novo momento para a nação de Israel, um momento de conserto, um momento de paz, um momento de alegria, um momento de viver as novidades promovidas por Deus, através do que estava proposto na visão dessa nova cidade. Essa visão era a visão da Nova Jerusalém. Esse tempo de Ezequiel, a nação de Israel está no cativeiro babilônico. Foi arrancada da sua terra, retirada do seu território. A nação de Israel, então, foi feita escrava da Babilônia, e eles, por 69 anos, tiveram que permanecer sob aquele cativeiro, e distantes da sua terra, longe de Jerusalém. Mas Deus, através do profeta Ezequiel, traz uma nova visão, aonde Deus revela um projeto de restauração, um projeto de conserto, um projeto de resgate, um projeto de salvação, um projeto que lhes traria uma oportunidade de viver o novo de Deus num novo tempo.
E quando ele recebe a visão dessa cidade, Deus dá detalhes pormenorizados de todo esse projeto. E uma das coisas mais importantes é que quando Deus distribui nesse projeto a área territorial para cada uma das tribos da nação de Israel, ele o faz como fez lá no princípio, quando ele entregou Canaã. Como assim, pastor? Todos lembram da história da saída de Israel mediante o poder do braço forte do Senhor, usando a vida de Moisés para os tirar de dentro do Egito, para os livrar do cativeiro e lhes dar uma terra que manava leite e mel. Amém? Todo mundo lembra dessa história? Pois bem, diz que quando eles entraram em Canaã, no território designado por Deus, assim como na caminhada do deserto, Deus mapeou para eles uma estrutura de acampamento, e esse acampamento foi mantido com a mesma estrutura durante toda a trajetória dos 40 anos. Esse mesmo projeto Deus designou quando eles entraram em Canaã. Pastor, que projeto foi esse? No deserto, as 12 tribos ficavam divididas em 4 quadrantes. Ficavam 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao oeste. E no centro ficava o tabernáculo. Amém? Bem no centro. E diz que todas as vezes que eles chegavam de uma ordem de marcha e Deus designava o lugar onde eles deveriam acampar, eles estabeleciam a mesma formação e novamente erguiam a tenda do tabernáculo na região central. E diz que todas as vezes que eles assim o faziam, e Moisés consagrava ao Senhor, a nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda do propiciatório e se manifestava visível a todos da nação de Israel, que tinham a visão plena daquela coluna de nuvem que enchia o tabernáculo. E Deus, quando determinou assim, ele disse: estarei no meio de vós. Amém? Estarei no meio de vós. Todas as vezes que o acampamento era estabelecido, a coluna da glória descia, marcando que Deus estava ali. Amém? Quando eles entram em Canaã, Deus então determina que não seja mais em tenda, mas se faça um tabernáculo, e ele divide o território, coloca as tribos bem definidas, cada um num determinado local da região, e no centro, onde o templo foi determinado que fosse estabelecido, nós conhecemos como a cidade de Jerusalém. Amém? E quando o templo foi erguido em Jerusalém, sob Sião, diz que Deus se manifestou da mesma maneira. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar que Deus usa sombras, simbologias, tipologia para revelar os seus planos, os seus projetos. Ele trouxe essa visão desde o momento do resgate, desde o momento em que houve salvação, remissão para a nação, e ele manteve isso até o momento deles ocuparem a terra que manava leite e mel, e ele permaneceu o tempo todo com eles. E quando eles estruturam esse projeto de Deus, Deus novamente se revela e se apresenta no meio, presente na nação de Israel.
Mas aqui em Ezequiel, a visão joga mais para longe, mas trazendo uma nova promessa. Como assim nova promessa? A nação de Israel estava novamente num cativeiro. Não mais cativeiro egípcio, mas cativeiro babilônico. Por quê? Porque precisava de um tratamento para eles reestruturarem a sua vida, a fim de se posicionarem novamente dentro dos princípios estabelecidos por Deus para ter comunhão com Ele e manter a sua presença. Porque Israel sempre perdia a presença de Deus por três situações bem definidas. Primeiro, rebeldia. Segundo, incredulidade. Terceiro, idolatria. As coisas que sempre os impediam de ter comunhão com Deus e tirava a presença de Deus das suas vidas. Mas eles chegaram a um ápice tão complicado que Deus os colocou numa situação onde eles passaram pelo mesmo tratamento. Não mais como cativos dentro do Egito, mas como cativos na Babilônia. Mas assim como tinha promessa no resgate do Egito, agora Ezequiel revela que tem promessa no resgate da Babilônia. Trazendo essa visão, aonde ele deixa bem claro que Deus, mediante o seu atributo, mediante a perfeição do seu caráter, continua sendo o mesmo Deus de oportunidade, de conserto, de restauração, de resgate, de salvação. Ele é imutável. E agora, ele então, revelando essa visão para Ezequiel, ele diz: olha, eu vou resgatar vocês diante de uma nova oportunidade, diante de um novo mover, diante de uma nova salvação, mas essa salvação vai produzir um efeito maior, mais poderoso e mais intenso, porque estava remetendo a Jesus Cristo. Amém? Deus então, diante disso, ele se revela agora como Jeová Shammah. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Conhecer esse Deus como o Deus presente, como um Deus que está aqui, como um Deus que habita não mais em templos, mas no meu e no seu coração. Amém? Jeová Shammah. Deus está ali. Essa foi a revelação. Ali aonde? Nessa nova cidade, nessa nova estrutura, nesse novo concerto de Deus. Agora de uma maneira mais intensa, porque estava revelando a Cristo. E vocês sabem que Cristo tabernaculou em nosso meio. Amém? E assim como Ele tabernaculou em nosso meio, também nos transformou em tabernáculos de Deus. Ô pastor, não estou entendendo isso. Não diz a palavra que nós somos casas espirituais de Deus? Não diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Não diz a palavra que em nós habita o Espírito de Deus? Então nós somos um tabernáculo que tem a presença de Deus. E se eu sou um tabernáculo que tem a presença de Deus, Deus está aqui. Amém? Amém? Porque Ele sempre descia aonde? No tabernáculo. Ele sempre manifestava a nuvem da sua glória sobre o propiciatório do tabernáculo. Ele sempre se manifestava no meio da sua nação. Amém? Essa promessa de Deus, ela é uma promessa onde Ele está assumindo a estrutura do seu caráter
e se revelando num atributo, aonde, mediante esse atributo, ele mostra a sua irrevogabilidade. Como assim, pastor? Abra lá comigo em Isaías 43. Isaías 43. Verso de número 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está falando aqui exatamente dessa promessa de resgate. E essa promessa de resgate, ele vem com essa palavra que mostra que nele não há sombra de variação, que o que ele diz, ele cumpre. Porque ele diz para Israel: eu vou resgatar vocês novamente. Eu vou mudar novamente esse quadro de vocês de derrota para um quadro de vitória. Eu vou tirar vocês da escravidão e vou lhes dar a liberdade. E ele diz baseado no quê? Exatamente nas duas situações, nas três situações, aonde Israel enfrentou seus piores perigos. Como assim, pastor? Ele começa dizendo ali: quando passares pelas águas, estarei contigo. Qual foram as águas que Israel passou no momento de maior perigo da sua história? Alguém lembra? Tem até filme de televisão. A passagem do Mar Vermelho. Amém? As águas se abriram. Deus sustentou qual parede de água à direita, qual parede de água à esquerda, e os permitiu pisar em terra seca, e eles cruzaram o Mar Vermelho por dentro daqueles paredões de água, e chegaram do outro lado com a vitória nas mãos, diante de todo o perigo que enfrentaram, diante da iminência da morte, diante da iminência da destruição pelo exército egípcio. Deus revelou o seu poder e disse: eu estou com vocês, não temam, e eu passo com vocês, e a vitória é certa, porque eu estou com vocês. Eles chegaram no outro lado. E as mesmas águas que foram bênção para eles, foram morte e destruição para o inimigo. Então não era água ralinha, era paredões de água. Porque na hora que Deus disse: Moisés, levanta a mão e fecha as águas, foi cavalo, foi carruagem, foi soldado, foi tudo morrendo afogado. Então não era aguinha, era paredões de água. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E ele continua lembrando eles. E quando pelos rios, a mesma situação, também não vou permitir que eles te submerjam. Trancou. Entenderam? Amém? Ele estava falando do Rio Jordão. Vocês lembram do Rio Jordão? Quando Israel chegou na fronteira, próximo a Cades Barneia, chegou com a nova geração. Já tinha morrido toda aquela velha geração no deserto, agora estava chegando aquela turma nova. Estava com eles Josué e Calebe. Josué assumiu o posto no lugar de Moisés. Ele chega com a nação às margens do Rio Jordão. E Deus diz para ele: Calebe, manda que os sacerdotes peguem a arca e marchem. Diz que os sacerdotes pegaram a arca da aliança, começaram a marchar, e as águas do Jordão abriram. E mais uma vez,
aquele obstáculo, aquela barreira, aquela dificuldade se desfez diante deles, mediante o poder de Deus. Eles atravessam o Jordão e entram na promessa, tomam posse da terra que mana leite e mel. Deus está lembrando eles aqui. Deus está dizendo: lembra o que eu fiz no Mar Vermelho? Lembra o que eu fiz no Rio Jordão? Mas tem mais. Deus também lembra para eles o seguinte, dizendo ali: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pastor, qual foi o momento que Israel passou no fogo? Olha aqui para mim, no deserto. No deserto. O deserto ardia. O deserto era escaldante. O deserto era sufocante diante da temperatura. Mas Deus colocou uma coluna de nuvem para refrigerar a vida deles, para trazer refrigério para eles, para que o fogo, para que o ardor do sol, para que o ardor do deserto, para que a areia escaldante não causasse dano e eles não ardessem. Amém? Deus estava lembrando eles que Deus passou com eles em todos esses momentos. Gente, desde o momento em que Deus resgata eles da escravidão, Deus jamais os abandonou. Deus esteve presente com eles em todos os momentos. E nos momentos em que os perigos vieram, Deus estava ali. E não houve dano, não houve prejuízo, mas houve júbilo e vitória. Porque Deus é fiel. Quando Ele dá a visão, Ele diz: vocês se lembram o que eu já fiz? Quando Ele lembra, através de fatos reais, Ele faz a gente também meditar que as suas promessas estão vinculadas à estrutura do seu caráter, a quem Ele é. Abram lá no Salmo 46:1. Alguém sabe de cor? Deveriam saber. Todo mundo adora repetir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmãos, prestem atenção aqui. Em que momento Deus é bem presente? Na angústia. Deus é bem presente na angústia. Como assim, pastor? Deus não vem nem antes e nem depois. Ele vem no momento exato em que precisamos da manifestação do poder dele. Pastor, mas ele não podia vir um pouquinho antes para a gente não sofrer tanto? Irmãos, Deus só age quando Ele tem certeza de que a gente chegou à seguinte conclusão: não posso, não consigo, preciso do sobrenatural. Porque aí eu estou admitindo que não é pela minha força, não é pelo meu intelecto, não é pela minha capacidade, mas é pelo poder de Deus. Então Ele se manifesta exatamente no momento da angústia. Nós na artilharia, eu me formei artilheiro, no exército, nós tínhamos um lema, e o lema dizia assim: a hora não é antes da hora e nem depois da hora, a hora é na hora. A hora é na hora, não é antes, não é depois, é na hora. Quando nós recebíamos uma missão para dar apoio para a infantaria, para a cavalaria, se era às 16 horas, às 16 horas nós abria fogo. Não era 15h59, não era 16h01, era 16 horas.
Eu creio que Deus é artilheiro. Ele só manda fogo na hora. Não é antes e nem depois. É na hora. Diz ali que Ele é bem presente na hora da angústia. Por isso, quando Deus fala ali, você se lembra quando vocês chegaram diante do Mar Vermelho? A angústia tomou conta de vocês diante da iminência do perigo. Mas eu abri o mar. Quando vocês chegaram diante do Jordão, estavam próximos de tomar posse da vitória. E aquela barreira estava ali como um desafio. Eu abri o rio. Quando vocês caminharam pelo deserto, no maior ardor da intensidade daquela aridez, eu estava ali e vos trouxe refrigério. Quando vocês se angustiaram, eu tirei o obstáculo, eu rompi com as barreiras, eu abri a porta, eu vos dei vitória e eu cuidei de vocês. Amém. É por isso que se eu abrir lá no Salmo 23, 4, abram lá, para nós lembrar o que o salmista nos deixou de reconhecimento, mediante as suas experiências com Deus. Salmo 23, tem gente que sabe até de cor. No verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Dá para você entender? Se Ele é um Deus bem presente, e Ele está conosco, e Ele se manifesta nos momentos de angústia, para nos dar vitória, para nos abençoar, para nos dar força e capacidade de transpor os obstáculos, superar as dificuldades. Se Ele está conosco para nos guardar, para nos proteger, para nos abrigar, para nos ser por fortaleza, há o que eu temer. Há o que eu temer. Por isso o salmista expressa: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E ele diz por quê? Porque tu estás comigo. Dá para imaginar, irmãos? Dá para imaginar o que significa Deus se revelando como Jeová Shammah? Dá para imaginar o que Deus tem para as nossas vidas? Porque se eu abrir ali em Mateus, abram lá, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, os versos 21 e 23. Deus dando uma promessa, mas através dessa promessa revelando o mesmo propósito que Ele lançou nessa visão. Diz ali, Mateus 1, 21 ao 23. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Pegou aí, irmãos? Jesus veio como a concretização da promessa de Deus, uma concretização de resgate, de salvação, de libertação, de liberdade, de bênção, de vitória, de conquista, de manifestação de uma graça de Deus a favor do seu povo. Mas Deus diz assim: olha, José coloca o nome dele de Jesus, tá? Mas ele será conhecido mediante a profecia
como Emanuel. Como assim, pastor? O nome dele é Jesus e ele é conhecido como Emanuel? Exatamente. O nome dele é Jesus, o Salvador. Mas ele é conhecido como Emanuel porque o Salvador está conosco. Amém? Emanuel, Deus conosco. Jesus não está no meu e no seu coração? Então, se Jesus está no meu e no seu coração, o meu Jesus é o meu Emanuel. Entenderam? O meu Salvador é o meu Deus comigo. Pega ali e abre no livro de mesmo Mateus, capítulo 28, verso 20. Eu vou ler só a parte B do versículo. Mateus 28, verso 20. Parte B do versículo diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde que Jesus está? Comigo. Aonde que Jesus está? Presente na minha vida. Onde Jesus está? Presente no meu coração. E Ele vai permanecer aqui até a consumação dos séculos. Amém? Por isso eu sou casa espiritual. Há um Deus dentro de mim. E Jesus habita no coração. Por que no coração? Porque o coração é o centro das emoções, é o centro dos sentimentos, é o centro dos pensamentos, é o centro da vida. E assim como Deus se manifestava no centro da nação e descia a coluna da sua glória, Ele se manifesta no centro da minha e da sua vida, para manifestar a sua glória e nos tornar suas casas espiritual, a fim de que Ele esteja conosco até a consumação dos séculos. Pastor, isso significa que Jeová Shammah está em mim? Exatamente. Esse atributo de Deus está na minha e na sua vida. Sabe o que isso significa? Que diante dos perigos, eu tenho solução. Que diante dos problemas, eu tenho vitória. Que diante das situações difíceis, eu tenho resposta. Que diante dos caminhos propostos, eu tenho direção. Que diante das minhas jornadas, eu tenho quem me guia. Eu tenho quem me segura. Se eu cair, se eu tropeçar, não ficarei prostrado. Porque Deus diz, como Ele está presente, cairá o justo 7 vezes, e por 7 vezes o Senhor o levantará. Virá o inimigo contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos o Senhor o dispersará diante de vós. Por quê? Porque Ele está bem presente para poder fazer. Ele está bem presente para poder agir. Ele está bem presente para poder promover a minha vitória, a sua vitória, o meu conserto, o seu conserto. A minha bênção, a sua bênção, a minha provisão, a sua provisão. Ele está bem presente. Pastor, então, se Ele está bem, como é que eu ativo isso? Fazendo o contrário daquilo que distancia Ele. Em vez de ser rebelde, seja obediente. Em vez de ser idólatra, adore só o Senhor e só a Ele preste culto. Em vez de ser incrédulo, tenha fé. Confie de todo o coração. Porque se tem alguma coisa que não agrada a Deus, é como está escrito no versículo. Está lá em Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, onde falta fé, desagrada o Senhor. Onde falta obediência, desagrada ao Senhor.
onde a sua glória é dividida, desagrada ao Senhor. Mas se eu entendo que o único Deus é Jeová, que só Jesus é o Filho de Deus, e que só o Espírito Santo é o Espírito de Deus, e eu estabeleço a minha comunhão e a minha intimidade com Ele, é fácil obedecer, e é fácil ter fé, porque aquele que tem o Senhor como Deus único e verdadeiro da sua vida, crê que Jesus Cristo nos foi enviado para salvação e resgate, e que somos templo do Espírito de Deus, porque Deus está conosco. Como dizem Romanos, que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique de pé.